Então, pessoal, com esse curso a gente conseguiu ver aí como é que consegue fazer um fluxo dentro do Alteryx, como você consegue construir uma lógica do começo ao final para você fazer um tratamento de dados aí, um processinho de ETL. A gente conseguiu ver todas essas ferramentas durante esse mini curso, agora você já sabe mais ou menos aí como é que você utiliza cada uma delas. Se você tiver ficado com dúvidas, você pode voltar no vídeo da ferramenta e dar uma olhadinha de novo no que dá para fazer com essa ferramenta, como é que você configura. Aqui, vamos lembrar, a gente fez esse processo de pegar uma base de dados, um arquivo do Pokémon, que a gente consegue ver no preview aqui na esquerda, que era um arquivo com todas as informações de Pokémons da geração 1 até a 6. E aí a gente via com várias colunas, com cada um dos status deles. E aí a gente foi fazendo um processinho de limpeza de dados para no final a gente conseguir ter um arquivo em que a gente tinha um Excel em que cada sheet é como se fosse uma ficha de um dos Pokémons do top 5 e com um comparativo em relação a cada um dos status em relação aos Pokémons da sua geração. Então, como é que a gente foi fazendo isso aí, resumidamente, como é que a gente fez esse fluxo? Aí, depois da entrada dos dados, a gente fez aqui uma limpeza dos dados, um data cleansing, só para tirar ali campos que estavam em branco, para a gente conseguir, campos que estavam como nulo, na verdade, né? Para você deixar como em branco, só para você não ficar com campos nulos. Depois disso, a gente pegou ali só os Pokémons é, que não tinham uma variação, né? Só os Pokémons originais, não tinha aqueles Mega Bulbasaur, Mega Charmander, enfim, nada disso. Enfim, nenhum Pokémon Mega que tivesse, na verdade, Mega Venusaur, Mega Charizard, né? Que os Megas são os últimos. Tira esses Pokémons. Depois você vai lá no filtro e tira aqueles Pokémons lendários. A gente aplicou um filtro ali para remover esses Pokémons lendários da nossa lista, para trabalhar só com os Pokémons normais. Fez um trabalho ali é, de atualizar os tipos dos dados e o tamanho, né, dos dados para ficar um negócio mais enxuto, mais certinho em relação aos dados que a gente tem, para não sobrecarregar a memória do computador, nem da base de dados, caso você esteja trabalhando com uma base de dados. A gente depois faz um ordenamento dos nossos Pokémons para tentar encontrar os top 5, né? Quais são os Pokémons mais fortes ali. E aí a gente cria nesse ordenamento uma regrinha de desempate até, né? Pokémons que têm ali o mesmo total de status vão ter uma regra de desempate ali que a gente criou. De depois do valor total, olhar qual o maior ataque, depois qual a maior defesa, qual o maior HP, e aí você tem essas regrinhas de desempate no ordenamento para achar o top 5. Logo depois disso, a gente cria um ranking, de fato, um campo de ranking, em que ele vai estar fazendo ali uma coluna que vai dizer qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, de forma mais automática. Com isso, a gente, já com esse ranking, a gente separa em dois caminhos. Isso é uma coisa que você tem que muitas vezes ter em mente, que você pode precisar fazer nos seus dados. Você precisa trabalhar os seus dados de forma paralela, forma separada a informação, para depois você juntar aquela informação ali de uma forma ordenada para você. Então a gente separou aqui para trabalhar primeiramente com os dados do top 5, em que a gente utilizou aqui uma ferramenta de sample para pegar só os top 5 mesmo. A gente vai colocar aqui que ele ia remover tudo que fosse depois da linha 5, ele ia pegar só as primeiras 5 linhas. Depois disso, a gente fez uma pivotagem dos nossos dados, então a gente mudou ali a orientação das colunas. Então a gente pegou dados que estavam orientados como uma linha e pivotou para ficar como uma coluna. Depois disso, ainda com esses dados do top 5, a gente criou ali um ordenamento nesses dados já pivotados para a gente conseguir criar grupos de que seguissem esse ranking, né? Para que a gente tivesse um número para cada um dos Pokémons e para cada um desses registros desse Pokémon a gente tivesse um número também daquele registro. Então a gente tem um grupo e um subgrupo aqui depois que a gente fez através do tile associando aí valores únicos para os nomes dos Pokémons. Feito isso, a gente já tem um trabalho em cima dos top 5 e a gente vai para a nossa linha paralela
para achar quais são as médias de status para cada geração, para a gente poder depois fazer um comparativo dos Pokémons desse top 5 com a sua geração. Então a gente volta para cá e vem e pega lá, antes de fazer o top 5, pega depois daquele ranking, a gente pega e faz um summarize, a gente faz um somatório dos dados, em que a gente fala que vai ser um somatório agrupado por geração e vai pegar ali o average, vai pegar ali a média de cada um dos campos de valor, que são os campos de status do Pokémon. E a gente vai ter aqui uma média de valor de cada status por geração. Com esses dados aí já sumarizados, a gente vai fazer também um transpose para fazer essa pivotagem dos dados que estão em linha para a coluna, para seguir o mesmo padrão lá dos top 5 que a gente fez na outra linha que está em paralelo aqui. Feito isso, você vai ver que a gente ficou com vários campos, em que todos eles aqui, vários campos não, várias linhas, né, dentro de um mesmo campo, que é o campo name, e dentro dessa linha aqui, cada um dos registros tem o nome dos campos, que são os status dos Pokémons, só que todos estão com average e underline. A gente não quer isso, isso não é útil para a gente, então para renomear todos de uma vez, a gente vem com a ferramenta de fórmula, fazendo um replace aí do average underline por nada, para conseguir ter o campo limpo. E aqui, como eu falei também na aula de fórmula, essa é uma ferramenta que você vai usar muito, então é legal de você dedicar um pouco de atenção a ela. Logo depois disso, agora que a gente já tem os dados feitos em paralelos do top 5 e da média por geração, a gente junta essas informações, pegando aí a geração e o nome do campo, junta as informações para a gente conseguir trazer a média ali para cada Pokémon certinho, fazer essa comparação. Tendo essas informações ali já juntas, a gente já tendo tudo certinho, a gente faz um union para conseguir pegar todas as informações que tinham uma média associada e as informações que não tinham uma média associada, que são os campos ali de type, né? Type 1, Type 2, essas informações não são numéricas, então não tinham uma média associada. E aí está juntando com o union para fazer uma consolidação. Você está pegando a base ali que tinha essas médias e está colocando abaixo delas informações que não tinham médias associadas. Com isso, já com essa base toda consolidada, a gente faz um novo ordenamento dos dados para ordenar ali o ranking e a ordem dos dados para ficar tudo organizado, tudo junto. E através disso, dessa base já organizada, a gente só vai ali e tira os campos que não vão servir para a gente na saída, que serviram durante o fluxo, mas que não interessam para a gente na saída. E também renomeia alguns campos para ficarem ali mais coerentes com o que a gente quer que o usuário entenda no final. Então a gente troca ali um campo que o nome não tem muito valor, né, para a gente e coloca um nome que de fato representa aqueles dados. Então, como por exemplo no name 2, esse nome não diz nada, a gente coloca ali o nome de status. No campo de right value, que não diz nada, a gente bota ali média geral, por exemplo. Tá? E já agora com a sua base toda ajustada, toda bonitinha, você vai e finalmente coloca esses dados para salvar em algum lugar. Você vai decidir onde vai salvar esses dados, e nesse caso a gente queria que salvasse em algum lugar, em um arquivo de Excel, em que cada sheet é o teu nome de um Pokémon com a ficha só daquele Pokémon. Então a gente fez ali uma configuraçãozinha de como conseguir fazer esse arquivo. Então aqui você conseguiu ver todo esse arquivo, você conseguiu acompanhar e produzir todo esse fluxo do começo ao fim de ETL e como você trabalha aí. O Alteryx, ele não é uma ferramenta de ETL, lembrando isso, é uma ferramenta para você fazer análise de dados, mas é uma ferramenta que você consegue fazer um trabalho de ETL também muito bem. Então, o passo do ETL é o primeiro passo que você dá na ferramenta, mas não para por aí, continue estudando, que você vai ver que o Alteryx ainda tem muito mais coisa para você aprender além desses trabalhos de ETL. Espero que você tenha gostado desse curso e que agora você já consiga fazer seus primeiros trabalhos na ferramenta.